Olá pessoal, mais uma vez aqui, né, na Educativa. Vamos hoje falar um pouquinho de produtos notáveis, né? Então aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês de produtos notáveis. Primeiro nós vamos falar de quadrado da soma, quadrado da diferença e depois o produto da soma pela diferença. Então vamos lá. Gente, aqui nós vamos usar as propriedades que a gente já falou no vídeo anterior, né? A gente vai usar aqui a propriedade de multiplicação de mesma base, né? É uma delas. Então, olha só. Aqui eu tenho 2 monômios, né? Que seria o A e o B. Aqui eu tenho A mais B e está elevado ao quadrado. O que isso quer dizer, Alessandro? Isso quer dizer que eu tenho A mais B vezes A mais B, que é uma propriedade da multiplicação de mesma base. Ou seja, o A mais B está elevado ao quadrado. Então eu tenho A mais B vezes A mais B, que vai se resultar nesse trinômio aqui, ó, né? Trinômio do quadrado perfeito. Então olha só, gente, existe uma regrinha, eu costumo dizer que é bem tranquilo, né? Então olha só, presta atenção no que eu vou dizer. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Que aí no caso 2 vezes AB, mais o quadrado do segundo, ou seja, B ao quadrado. Ah, Alessandro, está muito confuso isso, tem outra maneira de se resolver? Tem sim, gente. Só lembrando vocês que sempre que eu tenho um número ou uma letra, entre eles eu tenho uma multiplicação. Então aqui na verdade eu tenho A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B, né? Então olha só, esse 2 aqui que está antes do A, a gente chama ele de coeficiente, né? É o número que antecede a letra, é o coeficiente. E as letras, o A e o B, é o que nós chamamos de variáveis, né? No caso aí são 2 variáveis diferentes. Por quê? Porque aqui eu tenho 2 monômios diferentes, né? Que é o A e o B. Olha só, vamos agora fazer um exemplo disso aqui. Eu disse para vocês que A mais B ao quadrado seria A mais B vezes A mais B. Olha só, lembra da propriedade da multiplicação de mesma base, né? Então aqui, ó, 1 e 1. 1 mais 1, 2. Que resulta no quê? Em A ao quadrado, em A mais B vezes A mais B, certo? Então vamos lá. Agora vamos fazer aqui a multiplicação. Aqui, gente, a gente vai aplicar uma coisinha chamada distributiva, né? Que a gente aprendeu bem lá no 4º, 5º ano já, a gente já aprendeu a fazer distributivo. Nesse caso, tudo que está dentro do primeiro parênteses está multiplicado por tudo que está dentro do segundo parênteses. Portanto, nós vamos ter o quê? A vezes B, A vezes B e A vezes A, né? Então vamos lá, olha só, vamos multiplicar aqui primeiro. Quando eu multiplico A vezes A, eu volto lá naquela propriedadezinha, ó, de A vezes A. Outra coisa que é importante vocês saberem que eu tenho um A vezes um A, certo? E como a base é a mesma, que é o A, eu vou somar os expoentes, né? 1 mais 1, 2. Então eu vou ter A ao quadrado. Então A vezes A ao quadrado. Olha só, agora eu tenho A vezes B, né? A vezes B. Como eu tenho A vezes B, eu tenho 1A vezes 1B, AB, certo? Então aqui é importante lembrar que é A positivo vezes B positivo, portanto, mais AB. E agora eu vou multiplicar o B por tudo que está dentro do outro parênteses também. Então eu tenho B vezes A. Por uma questão de ordem alfabética, nós vamos colocar mais AB novamente, né? Não esqueçam que é sempre A vezes B. E por último, B positivo vezes B positivo vai dar B ao quadrado, certo? Então olha só, opa Alessandro, mas ficou diferente. Não, gente, não ficou diferente não. Olha só, esse mais AB vezes mais AB, eu tenho 1AB mais 1AB, eu tenho A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Olha só,
Vejam que eu tenho o mesmo trinômio aqui. Então a nossa multiplicação está corretíssima. Agora, mais um exemplo aqui. De x mais y elevado ao quadrado. Isso quer dizer que eu tenho x mais y vezes x mais y, certo? Então olha só, x mais y vezes x mais y. Então olha só, tudo que está dentro do primeiro parênteses vai estar multiplicado pelo que está no segundo. Então olha só, eu tenho x vezes x e x vezes y. Então vamos multiplicar o x primeiro. Então x vezes x, de novo, olha, a base vai ser quem? A base vai ser o x, portanto x vezes x é x elevado ao quadrado. É diferente de x mais x, hein, galerinha? Então olha só, x vezes mais y eu tenho mais xy. Agora vamos multiplicar o y por tudo que está dentro do outro parênteses. Então, y vezes x e y vezes y. Olha só, é tudo positivo aqui, maravilha, hein? Então, y vezes x, por uma questão de ordem de novo, eu tenho xy. E y positivo vezes o y positivo, mais y ao quadrado. Olha só, vejam que o termo do meio aqui, ele se repete. Então, eu tenho que fazer a soma. Então, vai resultar no quê? De x ao quadrado, 1xy mais 1xy, eu tenho mais 2xy, mais y ao quadrado. Olha só, perfeitinho. Então, olha aqui. Quando eu multiplico dois monômios, eu tenho um trinômio do quadrado perfeito, né? Que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Então agora vamos lá para o quadrado da diferença. Olha só. O que mudou aqui, Alessandro? Opa! Lá eu tinha quadrado da soma, estava somando. Quadrado da diferença, aqui eu tenho o sinalzinho de menos. Então a mesma coisa, olha só. É o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é b ao quadrado. Vamos fazer de novo, né, o nosso cálculo para provar que isso está correto. Que dois monômios, aqui no caso a e b, resultam em quem? Resultam num trinômio do quadrado perfeito. Então vamos lá. Na verdade a gente tem a menos b vezes a menos b, certo? Então tudo que está multiplicado dentro do primeiro parênteses está multiplicado pelo segundo. No caso aqui, o a vezes a e a vezes menos b. Olha, agora tem que prestar atenção na regrinha de sinal, hein? Então, olha só, a positivo vezes a positivo, lembra? Multiplicação de sinais iguais, positivo. Então, eu tenho a ao quadrado. Agora, o a que é positivo multiplicando b negativo, eu tenho menos ab, né? Lembrando da multiplicação aí. E agora eu vou multiplicar quem? Eu vou multiplicar o menos b pelo a e o menos b pelo menos b, né? Então, menos b vezes a, de novo, eu vou ter menos ab. Vamos colocar em ordem aqui para ficar bonitinho. E menos b vezes menos b, olha, sinais iguais. Então, o resultado é positivo. Então, nós temos b ao quadrado. Olha só. Opa, Alessandro, eu posso cancelar aqui menos ab com menos ab? Não, de jeito nenhum. Quando eu tenho dois números negativos, eu também vou somá-los, né? É uma soma de dois números negativos. Então, eu tenho a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Olha só, provamos que a menos b ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui de novo. De x menos y ao quadrado. Olha só a propriedade daí da multiplicação de mesma base. Então, x menos y vezes x menos y, certo? Tudo que está dentro do primeiro está multiplicado, está no segundo. Então, vamos multiplicar o x primeiro e depois x vezes menos y. Olha só, gente. X vezes x, eu tenho x ao quadrado. X vezes menos y, menos xy. Vamos lá novamente. Olha só, o menos y está multiplicando o x e o menos y está multiplicando o menos y.
Então, menos y vezes mais x, eu tenho menos xy novamente. E menos y vezes menos y, eu tenho mais y ao quadrado, né? Sinais iguais, positivo. Olha, de novo, gente, eu tenho menos xy vezes menos xy. Então, isso nós vamos somar. X ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Novamente, olha só. A diferença entre dois monômios gerou um trinômio do quadrado perfeito. Maravilha, olha só. Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Certinho, maravilha. Então, agora para a gente encerrar, vamos lá para o produto da soma pela diferença, né? Olha só, vejam que eu tenho a soma e eu tenho a diferença. Isso vai resultar no quê? Esse é o mais simples, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Opa, vamos ver se isso dá certo, Alessandro? Vamos lá então, gente. Olha só. Então aqui eu tenho x mais y vezes x menos y. Então, x vezes x, galerinha, é x ao quadrado. X vezes menos y é menos xy. Mais y vezes x, eu tenho mais xy. E mais y vezes menos y, eu tenho o quê? Menos y ao quadrado. Olha só, né? A regrinha de sinal bonitinho. Então, percebam que aqui eu tenho o mesmo valor, que é 1xy mais 1xy. Então, eu tenho um negativo e um positivo. Gente, quando eu tenho 1 menos 1, eu vou zerar, certo? Então, eu posso simplesmente cancelar um positivo e um negativo. O que vai sobrar para a gente aí? Vai sobrar o x ao quadrado menos y ao quadrado. Olha só que maravilha, né? Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É o produto da soma pela diferença. Gente, até a próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Se inscrevam no canal. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Até mais.